Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre os sentidos espirituais. Nós falamos sobre o paladar espiritual. O paladar espiritual é muito importante. Por quê? Porque dá sabor à nossa vida espiritual. É muito importante esse exemplo da palavra de Deus, por quê? Porque nós temos o paladar físico ligado aos sentidos do nosso corpo. Imagina você não poder experimentar mais o sabor dos alimentos. Se você não consegue desfrutar o sabor dos alimentos, tomar a refeição, comer, vai ser um momento de desfrute? Claro, você irá saciar sua fome, mas o paladar, o sentido do paladar é muito importante. Tá certo? Então, olha só, o que também acontece na questão do Covid, não é isso? Quando ataca, um dos sintomas é você perder o olfato e o paladar. Já não tem mais, não conhece mais o sabor dos alimentos. Vamos cuidar do paladar espiritual. Vamos exercitar, vamos usar o nosso espírito, porque através do nosso espírito é que nós conseguimos provar o sabor espiritual. O nosso sentido físico, o paladar físico, nunca vai conseguir experimentar, nos dar o desfrute do sabor espiritual. O sabor espiritual vem por meio do Espírito. Agora, nós vamos ver o segundo sentido espiritual, é da audição. Ouvir. Isaías 55, versículo 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Essa é a primeira parte do versículo. Aqui diz: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Então podemos ver como é importante esse sentido da audição espiritual. Nós precisamos ouvir. Nós temos essa palavra falando: inclinai os ouvidos. Está certo? Mas muitas vezes nós temos problemas para ouvir. E isso é muito triste. O inimigo quer impedir, ele não quer que nós ouçamos. E aí, olha só. Por que o ouvir é importante? Romanos 10, 17 diz que assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir faz com que nós ganhemos a fé, nos faz ganhar a fé. Mas então o sentido espiritual de audição é muito importante. Isaías 50, versículos 4 a 5 diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui mostra que o nosso ouvido espiritual precisa ser despertado, precisa ser aberto. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós ouçamos a palavra do Senhor. Atos 7,51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais,
também vós os fazeis. Aqui nos mostra que nossos ouvidos precisam ser circuncidados. A carne nos impede de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós temos ouvido despertado para as vozes, o chamado desse mundo, o que o inimigo diz, mas precisamos despertar nosso ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Não é importante? Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós podemos ver que a audição espiritual é muito importante. Imagina, agora falando fisicamente, se você não tivesse a audição, você não conseguisse ouvir, para você nada estaria acontecendo, não é? Porque você não consegue ouvir. Por exemplo, à noite é aquele silêncio. Daí, você sabe, não tem ninguém se movimentando, não tem carro passando, por quê? Você não ouve nada. Você sabe? Então está naquele silêncio todo, por quê? Porque não tem nenhum movimento. Daí, a partir da madrugada, já os carros começam a passar, tem pessoas falando, tudo. Aí você percebe, o pessoal acordou, despertou. Mas se você não tivesse audição, para você o mundo estaria parado a todo momento. Você não iria perceber as coisas acontecendo. Você não ter capacidade de ouvir uma coisa desesperadora, não é? Agora precisamos falar para o Senhor: Senhor, desperta meus ouvidos, abra os meus ouvidos, eu quero ouvir, eu quero exercitar o meu sentido espiritual da audição. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Mas tem que ter exercício. Você aprende, você exercita, e quanto mais você exercita, mais sensível se torna esse sentido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.